A poesia brasileira contemporânea é a personagem especial do Jogo de Ideias de hoje, programa do Itaú Cultural. O Jogo de Ideias vai apresentar o trabalho de 4 poetas brasileiros contemporâneos: André Valias, Cláudio Rodrigues, Cláudio Daniel e João Filho. É sobre eles, sobre o trabalho deles, que é o Jogo de Ideias de hoje. Nós vamos conhecer o processo de criação, as motivações, os temas, as principais referências desses 4 poetas. Me chamo João Filho, sou de Bom Jesus da Lapa, margem direita do Rio São Francisco, nasci em 1975 e sou eminentemente poeta. Meu nome é Cláudio Rodrigues, tenho 55 anos de idade, sou jornalista, sou poeta, não necessariamente nessa ordem, produtor cultural, faço música também atualmente. Meu nome é Cláudio Daniel, eu sou poeta, editor da revista Zunai, ensaísta, fiz mestrado em literatura portuguesa na USP, hoje eu faço doutorado lá, trabalho no Centro Cultural São Paulo, sou curador de poesia e literatura, tenho alguns livros publicados, por exemplo, Fera Bifronte, o mais recente de poesia, que saiu em 2007, 2008 pela Lume Editor, Figuras Metálicas, que é uma antologia do meu trabalho literário, que saiu em 2004 pela Perspectiva, na coleção Signos, dirigida pelo Haroldo de Campos, e trabalho com poesia desde bastante tempo, acho que desde 1982, venho publicando em várias revistas, participando de eventos, de festivais, tenho um blog. Então é uma atividade insensata que já tem mais de 2 décadas. Meu nome é André Valias, eu sou poeta, designer gráfico e produtor de multimídia. E nisso, de certa forma, é um pouco a minha biografia resumida, porque a partir da minha atividade como poeta, como um poeta não tradicional, eu comecei a fazer poesia em serigrafia. A minha primeira forma de publicação foi exposição. Então eu começo a fazer poesia norteado pelo conceito famoso do Décio Pinhatari, do poeta como designer de linguagem. Então eu começo a trabalhar poesia já em várias mídias, com exploração de intercódigos. E a partir disso é que eu vou também adquirindo recursos para trabalhar profissionalmente como um designer gráfico. E depois, quando eu enveredei pela área da poesia em computador, para atuar, por exemplo, no campo da produção de multimídia em CD-ROM, depois na feitura de sites para a internet. Então eu me tornei assim, um pioneiro da criação de websites no Brasil, mas tudo a partir de uma atividade poética que me levou para esse lado. Então eu não tenho formação, eu não tive uma formação literária propriamente dita. Eu estudei Direito, passei pela faculdade meio voando, peguei o diploma, mas já estava exercendo outras atividades e me interessei muito a partir da poesia concreta e dos seus rebentos, Eu comecei então a minha atividade poética e isso me levou então para as novas mídias, Então hoje eu falo produtor de mídia interativa porque pode tanto ser para a internet, como pode ser para um DVD, pode ser para um aplicativo de iPad. Esse é o meu ganha-pão, e é também a minha forma de veicular a poesia. Meu interesse pela poesia surgiu ainda na adolescência, ou finzinho de infância. Eu gostava muito de filmes de terror. Na Bandeirantes tinha um programa semanal que se chamava Cine Mistério. Passava filmes de múmias, de vampiros, lobisomens, assuntos do gênero. E eu era vidrado naquilo. E o meu pai, muito espertamente, comentou um dia comigo: tem um escritor norte-americano, um tal de Edgar Allan Poe, que escreve histórias do tipo que você gosta. Aí, fatalmente, eu fui até a biblioteca dele e peguei o livro do Edgar Allan Poe. E o primeiro texto que eu li, assim, por mero acaso, foi O Corvo, que é um poema. E que é um texto diferente
dos tipos de texto que eu estava acostumado a ler. Tinha rimas, tinha métrica, tinha figuras de linguagem, um poema muito imagético, né, muito diferente, um ritmo bem acentuado, e aquilo me provocou um estranhamento. Eu estava acostumado a ler prosa, a ler história, que tem início, meio e fim, que tem aquele andamento próprio da prosa, e aquele poema me causou um estranhamento. E por outro acaso objetivo, né, para usar uma expressão do Breton, eu fui ler o prefácio do livro. Porque eu li aquele livro completamente fora de ordem, né, sem obedecer nenhuma sequência numérica, uma leitura completamente caótica, aleatória, que é como eu gosto de ler livros, de poesia sobretudo. Aí eu fui ler o prefácio do livro, escrito por um sujeito chamado Charles Baudelaire. Aí eu perguntei para o meu pai, quem é esse tal de Charles Baudelaire? Aí ele não só me disse que era um poeta francês, como também recitou de memória, né, um poema do Baudelaire. E meu pai não tinha o 2º grau completo, né, nunca fez nenhum curso universitário, era um técnico eletrônico, mas que gostava muito de literatura e aprendeu idiomas como autodidata e fazendo alguns cursos. Aí ele me recitou o poema de Baudelaire em francês e me emprestou o livro traduzido pelo Guilherme de Almeida, Flores das Flores do Mal, né? Aliás, uma belíssima tradução que foi reeditada há pouco tempo. Aí de Poe, de Baudelaire, eu fui a Augusto dos Anjos, fui para Cruz de Souza, cheguei em Oswald de Andrade, de Oswald para Cabral, de Cabral para Haroldo, aí a doença já estava incurável, aí não havia tratamento possível. Eu nasci em 1956, no bairro de Copacabana, mas não o bairro de Copacabana que todo mundo conhece dos cartões postais, e sim o bairro de Copacabana em Duque de Caxias, que era um bairro bem pobre. Em Duque de Caxias, meus pais, Enilton e Inês, vieram do Nordeste, são pernambucanos, e lá contaram para eles que Copacabana era lindo e tal, não sei o quê. Um amigo dele falou, eu já fui lá, é baratinho e tal. Ele foi parar em Copacabana, em Duque de Caxias, e foi lá que eu nasci. Era uma meia-água, como eles chamavam antigamente, que eram essas casas de vila, né? E bastante precário. Eu tive maleita, por exemplo, com 6 anos de idade. Eu lembro do frio da maleita, todas as cobertas da casa sobre mim, e aquilo continuava daquele jeito. Mas aí a minha família foi melhorando de vida. Aí com 12 anos a família se mudou para o subúrbio do Rio, na Penha. E ali eu comecei a tomar contato com literatura, com música, com 12, 13 anos por aí. Depois a gente se mudou para Praça do Carmo, que é perto ali, mas na própria zona da Leopoldina. E dali eu comecei a tocar violão, comecei a ler, comecei a entender o que eu queria da vida, e o que eu queria da vida era escrever, ou pelo menos ser artista, de alguma maneira, da escrita, né? E a poesia me tomou porque era uma linguagem que dizia tudo com muito poucas palavras e que na minha cabeça de jovem podia tudo. Aquele verso do Mayakovsky que fala: farei uma blusa amarela com 3 metros de entardecer. Para mim isso era uma coisa, poxa, o cara consegue fazer uma blusa amarela com 3 metros de entardecer, ele pode fazer tudo, né? E eu acreditei piamente nisso até uma certa idade. E aí com 18 anos, 20 anos mais ou menos, eu fui morar sozinho. Já começava a participar dos eventos de literatura, né? Em 77 eu fiz meu primeiro recital de poesia. Foi na CUP, a convite do irmão do Abel Silva, que eu não recordo agora o nome, que é o poeta do Rio, numa faculdade que já fechou, que era a CUP em Jacarepaguá. Eu e meus amigos do Geral, que era um jornalzinho que a gente fazia na Escola Técnica Federal Celso Sukov da Fonseca, que era militar, e eu tinha entrado nessa escola justamente para escapar do serviço militar, porque quem estudava lá não precisava prestar o serviço militar, mas era uma escola comandada por militares na época da ditadura, né, em 77 por aí, e a gente fez um jornal clandestino e descobriram e ameaçaram a turma inteira de expulsão se a gente não se denunciasse, porque a gente assinava por pseudônimo e tal, mas aí acabou, não deu em nada. Os meus exemplares do Geral a gente vendeu em 3 meses, foi um grande sucesso, e assim eu me lancei na carreira literária.
E 2 anos depois, em 79, publiquei meu primeiro livro, que se chama Uma Onda Igual a Outra, que faz parte da minha obra imatura. É aquele tal livro que eu já te falei, que se eu encontro no meio da rua, em algum sebo, eu compro por qualquer preço, recolho. Hoje eu tenho orgulho dele, porque foi feito na ditadura, mas foi minha obra imatura. Como eu comecei com o computador, foi um processo um pouco interessante, porque eu comecei trabalhando com serigrafia, montei um pequeno estúdio para ter os recursos, fui muito ajudado pelo Omar Guedes, que foi um grande impressor, um artista e impressor de serigrafia, que fez o álbum Ex-Poemas do Augusto de Campos, por exemplo. E com aquilo foi muito interessante, porque com aquilo eu tinha, de certa forma, eu me tornei editor de mim mesmo. Quer dizer, eu poderia conceber o poema e eu mesmo fazer tiragens, e tiragens, né, não eram grandes tiragens, mas me permitia, por exemplo, fazer 100 exemplares de um poema em cartão postal e veicular isso. Então já foi uma forma de encontrar também, de resolver o problema da distribuição, da publicação. Depois eu fui para a Alemanha, e na Alemanha eu fiquei então sem a possibilidade, não tinha um espaço para fazer serigrafia, era complicado. E ao mesmo tempo eu entrei em contato, quando eu cheguei na Alemanha, eu entrei em contato com o pensamento do Wilhelm Flusser, né, que é um filósofo tcheco brasileiro, que estava nesse momento final dos anos 80, especialmente nos países de língua alemã, ele estava muito em evidência como um sujeito que estava instigando os artistas, poetas, escritores a se apropriarem da revolução que o computador estava trazendo, né? Então foi, na verdade, quer dizer, o fato de eu estar sem os meus recursos tradicionais, o fato de ter sido instigado por essa visão do Flusser, né? Então eu consegui comprar. Também o fato de, naquela época, por exemplo, a gente vivia ainda sobre a lei de informática, a reserva de informática no Brasil, era caríssimo você ter um computador no país. Então foi um pouco circunstâncias, eu estava num país onde eu consegui adquirir o computador e comecei então a explorar isso, né? Num primeiro momento eram obras que de certa forma repetiam, era uma espécie de simulacro da página, que eu trabalhava na serigrafia, mas depois eu me interessei por softwares de computação tridimensional, porque aí eu vi a grande novidade do computador, né? O fato de eu ter um espaço infinito que eu poderia desenvolver obras né, em coordenadas x, y, z no espaço, né, programar poemas, né? Desse processo surgiu o meu conceito de poema como um diagrama, como uma coisa plural, unindo códigos diversos, né? Quer dizer, foi aí que eu dei o estalo de criação poética mesmo, aquilo que eu achei mais original de contribuição da minha atividade, né, para a área da poesia. Ride, ridentes, de ridentes, risonhai aos risos, e mente risandai, de ride sorrimente, risos sobre risos, risadas de sorrideiros risores, hilariasia, risos de sobreridores riseiros, sorrisonhos, risonhos, sorride, ridiculai, risando, risantes, hilariando, riando, ride, ridentes,
de ride de ridentes. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e já já a gente volta com mais uma edição do Jogo de Ideias, cujo tema de hoje é Poesia Brasileira Contemporânea. No Jogo de Ideias de hoje você acompanha os poetas André Valias, Cláudio Rodrigues, João Filho e Cláudio Daniel. Estão falando sobre o trabalho deles e sobre o contexto atual da poesia brasileira. Nesse bloco eles vão falar mais especificamente sobre o processo de criação que eles têm, como cada um realiza a sua poesia. Me defino como poeta porque minha atenção, e claro, sou vaidoso, como eu disse na palestra momentos atrás, sou vaidoso, mas não sou doido. Não dizendo a poesia, o que escrevo como poesia vai ficar, isso são questões inúteis. Eu falo como poeta porque a forma de ver o mundo é como poeta, é sempre o elemento contemplativo sobre o objeto, sobre as coisas, natureza e sociedade, é sempre como poeta. Já tentei, já tento, na verdade, me instruir mais como na filosofia histórica, sociologia e basicamente isso, mas não, vejo que é árduo o caminho do filósofo, como todo outro caminho intelectual, mas não consigo me enquadrar nesses sistemas e mais como poeta. Isto pode acontecer dentro do ônibus, no avança-para de um tráfego intenso na boca da noite. Dá a impressão de ser um estado aberto do mundo, mas é bolha que sonha que é uma bolha que sonha. Inegavelmente sangra se descuidada fede. Qual bolha não? O ar-condicionado o irrita pelo contraste com o calor litorâneo da avenida. Ele salta na muvuca do ponto com a bagagem que, inconfortável, ocupa-lhe as duas mãos, anda em direção à passarela e, esbarrando no contrafluxo, começa a atravessá-la. Ele pensa, enquanto passa, nas caras que o ligeiro foco da passagem fixa e tem no mesmo instante nojo, raiva, dó, fé, fascínio e autocomiseração. O poema hoje, como eu encaro, ele é como se fosse uma peça de teatro. Né? Eu escrevo, eu faço aquela bola, eu faço o design daquela concepção e vou ver como é que eu vou tornar aquilo concreto, uma obra material. De repente pode ser uma obra material para ser vista num monitor de computador, como pode ser uma obra para ser projetada numa grande tela, num espetáculo de poesia, como pode ser uma coisa para se tornar uma grande obra de ambiente e estar colocada num espaço urbano. Né? Então eu tenho um leque muito grande que eu posso estar fazendo simultaneamente ou também no tempo. Então tem poemas, por exemplo, que eu fiz em serigrafia, que hoje eu estou adaptando para outras, né? Eu aproveito o poema serigráfico e pego ele e faço outra coisa. Então está cada vez mais difícil para mim, por exemplo, datar um poema. Né? Esse poema é de quando? Mas de quando o quê? Porque o que era a serigrafia em 1987, no ano 2000 virou um videopoema. Né? Qual deles é o poema mesmo? Todos eles. E todos aqueles que eu vou fazer, né, a partir de uma ideia básica que eu chamo roteiros. Né? Rio, logo morro. Morro, logo rio. Logo morro, rio. Logo rio, morro. Todo ouvidos, estouvado voo. Pálpebra contra o cílio atravessado. Do mamífero alado inverossímil ante o arco bífore do arquiteto. Primeiro o que vem depois, a sentença irrevogável dos números, a triste alegoria sobre rodas, o adereço jogado fora no largo inapto da apoteose. Eu acho que toda poesia mais profunda é uma poesia experimental. Porque eu não conheço nenhum poeta sério que pense assim: eu quero escrever do mesmo modo que todo mundo escreveu antes de mim.
Eu não conheço nenhum poeta que pense, eu quero fazer uma poesia previsível, banal, que todos entendam e que não acrescente nada à tradição. Até pode ser que exista quem pense desse modo, mas não declara publicamente. Eu acho que os poetas querem acrescentar alguma coisa, querem fazer alguma coisa diferente. E o que eu busco na minha poesia é tentar acrescentar, se não um novo processo de criação, que seria muita ousadia, mas pelo menos alguma mitologia pessoal, algum timbre que seja identificável, enfim, acrescentar uma mínima contribuição, né, pessoal a esse oceano que é a poesia. Cristal negro, seio negro, lua negra, restilo de pissarras. Tudo que escrevo, tudo que escavo, tudo que escuto, tudo que escarro, tudo que esqueço, me deslinda, desatina, desafina, desarvora, desenflora. Entre amarelos e lanugens, entre larvais e mentais, entre o que pensa e o que sente, entre o que mente e o que muda, entre o que canta e o que encanta, entre mundo e nada. Um dos motivos que eu acho que eu me tornei poeta é que eu não sou preguiçoso, mas sou indisciplinado, né? Então, por exemplo, eu estou escrevendo um romance, já escrevi outro, e eu escrevo furiosamente 2 semanas e passo 6 meses sem conseguir sentar ali, porque eu faço outras coisas também e não tem disciplina mesmo. E as pessoas falam muito dessa coisa da transpiração e da inspiração, né? Mas o fato é que sem inspiração você não escreve nem bula de remédio, né? Essa é a verdade, assim. Você tem que ter uma inspiração, e inspiração para mim é um pouco motivação, é você estar motivado por alguma coisa. Quando você não está motivado com nada, pelo menos eu não consigo escrever nada, então eu tenho que estar motivado ou alguma coisa que me encante demais, ou alguma coisa que me espante demais, ou alguma coisa que me choque demais, né? Então, ou nada, assim, ou às vezes é um cheiro, às vezes é uma palavra, né? Às vezes é uma frase. Então tem um poema chamado Amor é Doença, que esse poema eu levei uns 6 meses para escrever, eu só tinha um título, e eu sabia que aquilo dava um bom poema, mas eu não sabia que poema era aquele. Então, por exemplo, alguns outros poemas eu escrevo, eu tenho a ideia dele, eu escrevo imediatamente, é o tempo de escrever, é o tempo dele ficar pronto, o tempo de digitar é o tempo de ficar pronto. Mas esse poema, por exemplo, Amor é Doença, eu sabia que ele dava um bom poema e não vinha de jeito nenhum. E claro, aí é aquela coisa, né, o poema ele fica rondando na sua cabeça, você está fazendo um monte de coisa, está viajando, está na praia, está dormindo e o poema está rondando. E uma hora vem a chave e aí ele desenrola. Então, no caso desse poema Amor é Doença, a chave foi um dia esse título voltou à minha cabeça. Amor é doença e imediatamente veio dança. Aí amor é doença, dança, crença, mudança. Quando você menos pensa, já está dançado, levado como criança no rodopio de um redemoinho. E mesmo cansado se lança, febril e fabril, faz do outro usina e ninho. Amor é esperança, experiência, aliança, resiste a qualquer sentença, ameaça ou penitência, a idade que avança, a recompensa de grilhões e chibata. Não há dor que o amor não vença, apenas a indiferença o mata. Eu acho que a poesia, não sendo uma atividade lucrativa, ninguém ganha dinheiro com poesia. Não é uma atividade que dá uma notoriedade especial ao autor. Nenhum de nós vai sair na capa da revista Caras, graças a Deus. Também não é uma atividade que dá um status privilegiado. Pelo contrário, uma atividade que te demanda tempo, te demanda dedicação, trabalho, inteligência e não te dá praticamente retorno nenhum. Então, por que nós fazemos poesia? Porque temos prazer escrevendo poesia. Eu acho que a resposta mais simples, direta, imediata é isso, porque a poesia nos dá prazer. Mas há outras respostas possíveis. Por exemplo, numa época de extrema banalização da cultura, de banalização da informação, dos discursos, eu acredito que a poesia também é uma forma de resistência dentro da linguagem. Mesmo que o conteúdo de um poema não seja político,
Eu acho que a poesia é política na medida em que ela desafia a pasteurização, desafia a lavagem cerebral e leva ao leitor outros símbolos, outros discursos, outras formas e sentidos que não estão presentes na indústria cultural. Como diria Nelson Rodrigues, é só. O Jogo de Ideias fica por aqui. A poesia brasileira foi a nossa personagem de hoje. Semana que vem a gente volta com alguma outra atividade dentro da produção cultural brasileira. Até lá!